Mas dentro dessa vibração, nós precisamos saber nos colocar diante das provas que estamos enfrentando. E saber reconhecer as falhas que cometemos e tentar encontrar o caminho da humildade para restabelecer o contato com a fé e a utilização do amor, não como um verbo, não como uma palavra bonita, mas como um campo de energia que pode envolver toda a nossa existência. É muito difícil ao ser humano exemplificar o amor nas horas difíceis, nas horas de provação, de dificuldade, na hora em que nós somos desafiados por todas as intransigências humanas, onde quer que elas estejam. Do mundo dos espíritos para o mundo dos homens, não existem muitas diferenças dentro do padrão vibratório que cada pessoa vive. Dentro desse campo em que a inteligência atua, dificilmente o amor consegue interagir coerentemente com as atitudes que se precisa tomar. Quando nós somos assistidos espiritualmente, dentro desse padrão vibracional, é para que nós aprendamos a ser como aqueles que deram bons exemplos. É como nós dissermos que somos cristãos, mas não agimos como Cristo nos ensinou. É como nós dissermos que o novo mandamento de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é toda a essência da vida, é toda a fonte de amor, é toda a fonte de verdade, toda a fonte de esperança, mas isso ficar apenas nas nossas palavras. Nós vemos que a ação do amor começa no nosso olhar, começa com as palavras mais simples que alguém pode dizer quando encontra o seu próximo. É um bom dia, é uma boa tarde, é uma boa noite, é um olá, como vai? Tudo isso vai mostrando a personalidade que temos e o respeito que temos a quem está presente. Quando nós ignoramos a presença de pessoas próximas a nós, mesmo que tenhamos dons espirituais, conhecimentos espirituais, demonstra que nós não os praticamos. Mesmo sendo médiuns, mesmo sendo sacerdotes, estamos aquém de demonstrar esses verdadeiros sentimentos de amor que somos ensinados a praticar. Pois Jesus disse que nós devemos ser santos e sábios. Santos e sábios. E a sabedoria, ela vai sendo colocada à prova diante da prova da santidade que vamos enfrentando. Demonstrar os sentimentos que temos uns para com os outros nos aproxima do Cristo, nos aproxima da santidade que já achamos que temos, mas que diante do olhar e das fraquezas e da raiva que às vezes habita em nosso coração, nós vamos falhando na nossa missão. As afinidades espirituais vão moldando a nossa existência. Os bons espíritos se aproximam das boas pessoas. Os maus espíritos se aproximam das pessoas más. Às vezes, para nos enganar, espíritos se passam por bons, e às vezes espíritos maus também se passam por bons, para iludir o iludido com a sua perfeição. Pois a perfeição cobra em nós atitudes coerentes com o tom da palavra que nós podemos proferir. A incidência do amor
ela gera o perdão em cada ser vivente. E quando aprendemos que o teor do perdão está no caminho da nossa evolução e da nossa felicidade, travamos uma luta muito grande dentro de nós, quando somos desafiados pelo mal a querer impor a nossa vontade e principalmente a nossa verdade. Pois a verdade que precisa de força, a verdade que precisa de armas, a verdade que precisa ser imposta, é a verdade que não está nem dentro do coração daquele que quer a impor. Ele quer apenas demonstrar a força que tem. E quando se demonstra a força, por meio da força, por meio da imposição, nós criamos inimigos, e inimigos que vão agindo nas nossas costas e com o tempo irão nos derrubar e nos fazer desacreditar de tudo e todas as coisas que até então a nossa verdade, que não é assim tão verdadeira, criou em toda a nossa existência. A espiritualidade vem nos ajudando a desenvolver um conhecimento propício para que possamos adentrar a esse campo energético chamado exercício de concentração, do qual durante toda a semana nós somos desafiados a adentrar esse campo vibracional do nosso amor para podermos criar condições em nós e desenvolvermos em nós um ser humano melhor. Quando nós achamos que já somos bons, é porque já estamos cegos e a nossa cegueira só nos faz ver a bondade que nós fabricamos, não a que nós deveríamos praticar. E com isso, somos envolvidos por pessoas aproveitadoras, pessoas que gostam de roubar situações e de influenciar-nos as decisões mais complexas das nossas vidas. Pessoas que se fazem de boas, querem se aproveitar dos outros na fraqueza, da ignorância que levam em seus corações. Os que fingem-se de amigos e falam mal dos outros, longe de onde eles estão, nas costas de onde estão, com o intuito de querer receber algum mérito, só estão apenas contraindo karmas pesados para suas existências presentes e as presenças posteriores. E isso vai lhe causar a solidão que vai aparecer ao longo dessa próxima vida, dessa mesma que esteja vivendo, pelas mentiras que as palavras dizem, dos sentimentos falsos que estão incutidos em seus corações. A verdade do amor não precisa ser imposta. A verdade, ela precisa ser alcançada por aquele que a vive. E aquele que a vive, ele não tem papas na língua, mas ele fala com amor, ele ajuda a buscar a coerência dos incoerentes para colocá-los no seu devido lugar. Não coloca pessoas em situações vexatórias, mas traz as pessoas a um consenso humano de existência que os faz refletir sobre suas atitudes do jeito certo. Só se converte o mal ao bem pela ação do amor. O sofrimento, ele faz sua parte, mas só depois de muitos séculos de revolta e mágoas ali acumuladas, e quando não há mais saída, aí sim procuram a ação do amor, a ação desesperada de querer não mais sofrer, onde a ajuda se faz presente, como se deve ser. O amor de verdade, precisa estar aliado à sua prática. O amor não tem escolhas. O amor é um campo geral de atuação, pois o amor direcionado ainda é o amor interesseiro. O amor universal é aquele que abrange principalmente aqueles que não sabem amar, aqueles que não aprenderam a amar, aqueles que solicitam ajuda
mas não conseguem se ajudar. O amor, quando ele tem que agir, diante de uma capacidade renovadora, ele faz com que o cego abra os olhos para ver e os surdos abram seus ouvidos para ouvir e aprender. Quando nós ouvimos as lições e as aprendemos, de onde elas são surgidas para nós, é para que reflitamos sobre a existência presente e, com isso, possamos traçar um novo rumo dentro dessa nova era do qual queremos vivenciar. Quando Jesus ensina sobre o amor, Jesus está ali sempre atuando de forma misericordiosa. Nunca se viu Jesus amaldiçoar quem quer que seja, nunca se viu Jesus menosprezar nem mesmo aqueles que os apóstolos queriam lhe impor como inimigos. Jesus nunca teve inimigos. Jesus não tem inimigos. As pessoas que se colocam assim como inimigos, Jesus apenas os vê como pessoas falidas, pessoas frustradas, pessoas que se decepcionaram por infelicidade e por falta de amor, por falta de fidelidade e por falta de alguém que pudesse lhe ajudar amorosamente. As palavras ditas com rispidez causam a rejeição automaticamente. Ninguém, por mais necessitado que seja, deseja ser chamado mais atenção do que a própria vida, do jeito que já o colocou em situação como estão. Quando o amor está pleno pela boca de quem fala, pelas atitudes de quem o faz, consegue conquistar a confiança, a dedicação e o amor na execução de todas as tarefas e de todas as missões. O amor realmente é a posição que os espíritos mais elevados alcançaram, os que evoluíram não pelos graus de sabedoria e inteligência apenas, mas evoluíram pelas ações misericordiosas, amorosas, de dedicação ao próximo. E o próximo, às vezes, está tão próximo de nós, tão necessitado do nosso amor, mas por rancor, por raiva e por ódio, às vezes somos incapazes de socorrer quem está do nosso lado, que precisa tanto do nosso amor, que está ali implorando por um gesto de caridade amorosa, um gesto para evitar que o egocentrismo tome conta desses que poderiam abrir os braços, estender as mãos, dar um abraço bem apertado e dizer palavras doces aos ouvidos dos necessitados do amor, que normalmente estão perdidos na escuridão. Somente Jesus soube fazer isso, e somente esses espíritos amáveis que estão nas esferas mais reluzentes que conseguem assim fazer. Conseguem transformar as palavras num berço de acomodar aqueles a quem precisam se sentir amados. E através desses sentimentos amorosos, eles são ali destinados a uma nova missão, um novo começo de mais felicidade, mais harmonia e mais amor. A ação misericordiosa do Cristo vem interagindo entre todos os irmãos. Irmãos que ficam, às vezes, lamentando os males que criaram, que estão impregnados em seus corpos, em formas de doenças, em formas de depressão, em formas de lacunas sofridas em sua alma, trazidas de muitas e muitas encarnações que o levam a um campo ruim, até mesmo ao suicídio, como tentativa de findar o sofrimento finito através do ato libidinoso que o levam aos cárceres piores do sofrimento e da dor. Amados irmãos,
A felicidade se compreende para aqueles que verdadeiramente sabem amar. Sofrível é ver que muitos ouvem as palavras, mas não as guardam em seus corações. Apenas ficam ainda ruminando palavras de ódio e ainda o orgulho os impedem de dizer aos seus irmãos o quanto os amam, o quanto do amor precisa estar em cada um, como pedir a Bezerra de Menezes, em seus pedidos últimos, do quanto do amor do Cristo cada um tem na execução das tarefas que faz, no amor que precisa ser ali vivido, diante do momento em que cada um vive. Quem consegue viver esse amor pleno, conseguirá não ter inimigos, conseguirá não ter mais mágoas, conseguirá viver em paz e conseguirá sim demonstrar os sentimentos que trazem aos sofridos irmãos que estão aí ao seu lado. Normalmente, quem mais precisa do amor está sempre ao lado, quase sempre solitário, quase sempre implorando por um gesto, por uma palavra, por um colocar das mãos no ombro, por um aperto de mão, por um abraço, por um sorriso espontâneo, que valerá mais do que todas as palavras juntas e fará com que essas almas, que falidas ou em falência que se estão, consigam se reerguer-se no caminho dessa missão. A todos os irmãos presentes, saúdo-vos em nome do Cristo Jesus, para que nesta jornada amorosa ao qual estamos, compartilhando com vocês o pouco que aprendemos, para as louváveis esferas de luz, ao qual esperamos um dia encontrar a todos, não lamentando as oportunidades de amar que tiveram, mas amando aqueles que estavam ao lado, e não buscando fora o amor que está aí dentro, a fim de exemplificar que a grande jornada do Espírito está em aprender a amar e a solicitar o perdão consoantemente aos desejos de receber a mesma vibração do amor. Vejamos quantas palavras estão embutidas em poucas frases, rogando o amor, rogando perdão, rogando uma chance. E às vezes o não é a primeira palavra que aparece, pois ainda o desejo da vingança ou da comprovação do erro do solicitado irmão que pede perdão para a satisfação egocêntrica daquele que quer provar que sempre está certo, que sempre está correto. E dentro de toda essa corretividade que quer impor, está errando na arte de amar, que é capaz de alcançar benefícios maiores do que todas as repreendas juntas que alguém possa ali querer impor. Verdade por verdade que precisa ser dita, que somente a ação do amor é capaz de rever ou de reverter todos os quadros de falência, desses que ficam envolvidos, esses invólucros que vão degenerando a forma perispirítica até se tornar num ovoide, onde irá num repouso passar ali milênios e milênios, esperando que uma vibração do amor possa despertá-lo para a grande jornada do Espírito, que quer ali se alimentar de esperança, de fé e de caridade. A caridade maior ainda é o amor que precisa estar presente, o amor que precisa aprender a agradecer todo esforço que o ser falido faz para poder reverter todos esses quadros de falência de vida que cada um tem. Fiquemos na vibração do Cristo e cultivemos em nós
um pouco mais de solidariedade e amor, a fim de conter todo o avanço egocêntrico daqueles que querem apenas os aplausos, os reconhecimentos de toda a sua obra, que às vezes não é tão grande, mas quer o louvo maior do que ele tem. Misericórdia quero, não holocausto, ensina nosso Senhor. Quem quer avançar nessa esfera de luz tem que aprender a amar, mas o amor liberto das chagas, da tristeza, do ódio, da vingança que ainda paira nos corações. Esses ao qual se libertaram conseguem tirar essas algemas dos pés e conseguem seguir em paz, conseguem seguir seu caminho rumo à redenção do Espírito em missão na terra. Não há o que se deve temer, não há o que se deve lamentar. Devemos sim não nos constranger mais por pedirmos que nos ame, mas sim e também demonstrar o pouco do amor que há em nós junto àqueles que estão presentes nos caminhos da nossa vida. Assim seja e sempre será, do vosso irmão em Cristo, Agostinho Hipona.